A pirâmide etária brasileira está invertendo e passamos por uma transição de um país novo para um país adulto, com uma população idosa cada vez maior. E com ela, vários termos aparecem em conjunto. Velho, doenças e outros termos que trazem uma conotação pejorativa para essa etapa da vida e até mesmo um temor para aqueles que irão adentrar a terceira idade. Ao mesmo tempo, muitos almejam uma longa vida saudável. Então, o que é de fato o processo de envelhecimento? O que ele traz consigo e como podemos e devemos nos preparar para esse momento de nossas vidas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Acredito que, casando até com o episódio anterior, que a gente falou de um tema que as pessoas evitam falar, né, que é o tema da morte, as pessoas também evitam falar desse processo de envelhecimento ou falam de uma maneira sempre com esse tom pejorativo e associado justamente a doenças, né, a como a gente vai ficando cada vez mais, vamos dizer, inapto a fazer coisas que fazíamos quando éramos mais jovens, quando tínhamos a flor da idade, né. Então, da mesma forma que temos esses temas que trazem tons pejorativos, o envelhecer, o entrar na terceira idade, traz consigo também esse medo, essa preocupação e que às vezes está assim também numa realidade de como as coisas acontecem, né? Não só esse medo, mas no final das contas, quando a gente aborda a ideia do envelhecimento, geralmente ele é abordado como uma negação, né? Ou como uma forma contrária de você reconhecer que talvez você tenha ficado no tempo, né? Como aqueles posts que volta e meia a gente vê de meu pai dormiu no formol, mas olha, nem parece que tem 35 anos, parece que tem tantos. Quase como se a gente incessantemente buscasse apresentar e se reconhecer de uma forma mais nova do que talvez a gente seja. Mas será que o envelhecer, o reconhecer o envelhecimento, seja num sentido físico, seja num sentido psicológico, será que ele é tão assustador assim? Se a gente fizer um recorte histórico e cultural também sobre o que é envelhecer, né? A gente vê diversas formas de encarar isso também, né? Antigamente, a expectativa de vida era bem menor, né? Então as pessoas que envelheciam, elas tinham uma certa alcunha de sabedoria, de sábio, né? A gente pega em tribos, sociedades mais tribais, por exemplo, colocar as pessoas mais idosas em um patamar diferente, né? E parece que é uma coisa que vem se perdendo, né? Acho que nessa sociedade capitalista hiperestimulada que a gente vive, que a gente tem que estar produzindo a todo momento, em que até as próprias pessoas idosas começam a se enxergar muitas vezes como um fardo, como alguém que não consegue produzir mais, não consegue contribuir. Tudo isso, né? Acho que essa construção de identidade e conceito sobre o envelhecimento que a gente tem na nossa sociedade hoje contribui negativamente, claro, acho que para a saúde mental dessa população também, né? Até porque muito do que a gente entende dessa construção da nossa identidade passa por meio dessa atividade, do que a gente faz, de como a gente se reconhece, muitas vezes através de uma profissão, de um trabalho. E quando a gente chega nessa terceira idade, pós-aposentadoria, muitas vezes perde-se um pouco esse sentido, né, existencial da questão mesmo. Então, é curioso a gente observar também como isso é observado de formas diferentes através da história, dependendo da sociedade que a gente fala também. Então, especificamente hoje, a gente está falando de 2024, né? Quase 2025 aí já, mas na sociedade brasileira, né? E aí começam-se a levantar várias questões, né? Então, um envelhecimento da população, porque cada vez menos as pessoas têm menos filhos, né? Não é como era antigamente. Especificamente no Brasil, tem a questão da previdência também, que cada vez discute-se mais. E é um tema muito complexo, né? Mas é interessante a gente observar que ao longo da história a gente observa esse mesmo fenômeno de formas diferentes. Com certeza, até porque quando a gente olha para o próprio Estatuto do Idoso, ele vai definir que a idade para se tornar um idoso é 60 anos, né? E que nem você trouxe, acho que essa é uma visão bem interessante, que, tipo,
Nossa, a pessoa, sei lá, faleceu ali com 65 ou 68 anos, a gente escuta, principalmente dos mais velhos, falarem que, nossa, era tão novo, né? Então, a gente tem essa mudança de paradigma de como a própria sociedade enxerga realmente esse processo de envelhecimento. E isso, né, a gente tem uma série aí de fatores que nem você trouxe, né, Zé? Inclusive os próprios avanços da medicina, os próprios tratamentos em questões de saúde, as próprias questões que a gente sempre bate em cima de qualidade de vida, que justamente vão impactar num processo de envelhecimento muito mais saudável, né? Ah, nossa, mas parece que as pessoas... Alguém que já ouviu essa expressão, que tipo assim, os adolescentes na década de 80 eram meio estragados. Parecia que era, tipo assim, todo mundo muito mais velho e etc. Aquelas entrevistas do programa do Silvio Santos, né? Que você vê um cara, eu sou bancário, e o cara tem 21 anos, mas você já dá que ele tem 3 filhos ali e talvez tá nascendo até o neto. Já tá com 30. E, cara, a gente tem que olhar para isso, para o quanto a gente escuta hoje, por exemplo, que a gente tem que usar protetor solar para prevenir câncer de pele, consequentemente vai proteger mais a pele. Então, assim, tem uma série de questões de saúde, de cuidados que a gente foi incorporando no nosso dia a dia, nosso estilo de vida. E, óbvio, também tem muitos aspectos culturais que a gente também tem que levar em consideração, que fazem justamente a gente olhar e falar, beleza, uma pessoa com 60 anos, ela pode ser considerada idosa, mas ela é uma idosa naqueles moldes que a gente está acostumado a enxergar, que a gente está, tipo, acostumado a associar com essa visão de idoso, né? Porque, às vezes, hoje em dia, quando a gente para olhar para o idoso que vem na cabeça, cabelos grisalhos, uma aparência realmente já mais de rugas e etc., a gente já está olhando para uma pessoa de quase 85, 40 anos, né? Então, mas isso traz peso, né? Do tipo, caramba, fiz 60 anos, posso tirar minha carteirinha do estacionamento, e o que mais que vai vir de brinde? E as coisas não assim de um dia para a noite, e não é só porque, da mesma forma, quando a gente faz 18 anos as coisas não mudam, quando a gente faz 60 também não, né? Então, é interessante a gente olhar realmente o que está associado à palavra, né? E a imagem que a gente traz na nossa cabeça, de concepções, de até mesmo referências que não necessariamente são as mesmas, né? Eu gosto daquelas brincadeiras de a avó raiz versus a avó Nutella, né? Então, a avó raiz é aquela avózinha, enquanto a avó Nutella é aquela avó mais descolada e coisas assim e tudo mais. E olha como isso tem muito a ver também com onde essas pessoas vivem, quais são os costumes locais, qual é a cultura desses espaços, né? Então, tem muitas nuances para colocar em perspectiva do que colocar todo mundo no mesmo saco e falar, tá aqui, ó, é idoso, acabou, né? Até porque quando a gente fala dessa inversão da pirâmide etária, é de fato um fenômeno muito recente o fato de nós convivermos com pessoas acima dos 70, 80 anos em grande quantidade. Então, até quando a gente pensa no olhar de saúde, de atenção e de política pública a respeito desse público, ainda falta muita coisa. Eu vou dar um exemplo nosso aqui da própria psicoterapia. É constante a gente ver psicólogos que são especializados na infância, psicólogos especializados na adolescência e psicólogos que atendem adultos, mas nós não encontramos, ou dificilmente vemos, psicólogos especializados especificamente em terceira idade. E no final das contas, só para trazer essa questão do termo, terceira idade não é necessariamente sobre a idade que a pessoa alcança, mas a idade que a pessoa alcança dado o referencial cultural. Então, se a gente pega ali na transição para a Idade Média, talvez a terceira idade, os papéis que as pessoas assumiam ali de terceira idade eram as pessoas nos 50 anos. Eram as pessoas com 55, menos, até 40 e poucos anos. Então, a gente está falando aqui sobre papéis assumidos dentro de uma sociedade. E quando esses papéis eles mudam o contorno e que nem a gente vê hoje, aumentam a proporção dessas pessoas, a gente tem que pensar, beleza, mas o que essas pessoas devem fazer para manter a saúde, quando, que nem o José colocou, elas perdem o maior identificador social que a gente tem hoje, né, no sistema que a gente vive, que é a ideia do trabalho. Até porque vamos e reconheçamos a ideia, né? Quando a gente se apresenta, a gente fala o nosso nome, às vezes a gente fala a idade, mas a gente sempre fala o nosso ofício. Então, beleza, como que você mantém a sua saúde reconhecendo que talvez você não tenha mais esse ofício determinado dentro desse campo social que não vai mais remeter a uma ideia de produzir, não vai mais remeter a uma ideia de entregar um produto ou, entre várias aspas, de contribuir para algo, que é parte do cerne da terceira idade. A falsa ideia de que não se contribui com nada sendo uma pessoa mais idosa.
como a gente vai ver aqui, não diz respeito à realidade, até porque a vida ela vai muito além de produtividade, produção e ofício. A vida ela é literalmente esse ciclo que se inicia de outras formas e que também acaba de outras formas que não o trabalho, né? E é importante dizer também, né? Acho que já começando a entrar no cerne da questão, é desconstruir a ideia de que uma pessoa idosa é uma pessoa, de certa forma, inválida para fazer as coisas. Não, né? A gente viu aí vários vídeos, por exemplo, na pandemia, de idoso querendo pular o portão de casa, né? A gente sabe daquele vozinho que sempre quer trocar o telhado, consertar as coisas. Então, vamos pensar nessa pessoa como uma pessoa que trabalhou a vida inteira, foi uma pessoa ativa a vida inteira. É muito difícil você colocar esse rótulo nela e é muito injusto na realidade, né? Uma idade mais avançada pressupõe que talvez algumas coisas ele não consiga fazer, mas não todas, né? E aí a gente vai entrando um pouco na questão da própria saúde mental, né? Quando se retira essa atividade da pessoa, tipo, você não pode mais fazer isso, é muito complicado você só tirar isso e colocar isso pra pessoa, né? Porque ela vai se sentir um pouco invalidada, né? Então é preciso criar novas atividades para fazer sem esse peso da produtividade. E aí a gente entra numa outra questão também, que é a solidão na terceira idade. Porque, querendo ou não, muitas dessas pessoas que estão numa idade um pouco mais avançada já perderam amigos ou se afastaram de outras pessoas, o que muitas vezes nós que somos mais jovens, a gente não consegue ter essa noção porque a gente vive num mundo conectado, a gente está mesmo distante perto de algumas pessoas e muitas vezes na terceira idade isso não acontece, né? Não em todas as pessoas, temos idosos muito tecnológicos hoje em dia, cada vez mais também. Mas a solidão, ela é uma grande temática dentro da terceira idade. Muitas vezes até um certo abandono da família acontece. Então, cada vez mais, esse indivíduo que sempre foi ativo, operante dentro de um meio social, vai se isolando, né? Vai tendo um prejuízo nessa sociabilidade. Se a gente quiser fazer uma analogia, é como um bebê que, se não tem o afeto e o contato social, seja da família ou de outras pessoas, ele pouco se desenvolve, ele vai entrando em um atraso cognitivo, muitas vezes também. Eu trago isso só para a gente entender a importância desse contato social para o desenvolvimento e a manutenção de quem somos, né? E aí, entrando um pouco mais a fundo, como que a gente pode fazer também para propiciar uma vida com mais bem-estar para essa população, né? Então, a gente acho que pode começar falando aqui de uma certa saúde comunitária, compreender essa população enquanto uma comunidade e pensar políticas públicas voltadas para essa comunidade. Porque, querendo ou não, a gente precisa enxergar essa população como uma população existente dentro do nosso país ainda, né? Por mais que muitas vezes não seja uma população economicamente ativa, ainda assim são seres humanos que estão ali dentro do nosso meio, né? E, na verdade, é uma população que às vezes precisa estar economicamente ativa, né? A gente também precisa lembrar que nem todos os senhores e senhoras do nosso país conseguem simplesmente ter uma aposentadoria digna o suficiente para manter a renda da sua casa. Fora aqueles que ainda são responsáveis por ajudar economicamente filhos, netos, às vezes até bisnetos, né? E justamente, a partir desse momento, o que sobra de trabalho para essa população? Né? Quantas senhoras que a gente não vê que a realidade é ser diarista, continuar com um trabalho que é, de uma certa forma, mais exaustivo para uma determinada idade, né? Que nem vocês trouxeram. Não é sobre privar a pessoa de fazer coisas, é sobre entender que às vezes essas coisas precisam ser adaptadas para que ela consiga fazer sem se prejudicar, sem ter um dano de saúde física, né? E justamente, que nem você traz políticas públicas, olha o papel do CRAS, querendo ou não, dentro disso, né? De trazer ali grupos que desenvolvem, seja até mesmo um artesanato como uma forma de venda, né? Como uma forma de renda também para trazer familiar para esses indivíduos, né? Muitas dessas pessoas, elas justamente querem continuar ativa, conseguem continuar ativa, mas o quanto o mercado de trabalho está aberto e proporciona também espaço para essas pessoas continuarem ativas.
E aí é onde entram essas políticas públicas para justamente trazer alternativas para além só do refúgio de trabalho que usualmente sobram para essa população, né? Então, e aqui a gente está falando também do CRAS, a gente também tem que falar das entidades que às vezes têm em municípios, que são focos para justamente desenvolver esse senso de comunidade de troca, né? E também observar, né, quem que é essa população idosa hoje, né? De qual geração eles são? Como eles encaram a função do trabalho dentro da função de vida? Talvez nós, jovens, hoje, a gente entenda e encare a atividade do trabalho de uma forma totalmente diferente dessa geração que há muito tempo atrás viveu num país em que tudo era mato, digamos assim, né? Então a gente tem idoso aí que teve que desbravar a coisa, teve que trabalhar na lavoura, trabalhar no campo. Então o Construiu a trabalho... própria casa. Exato. É uma parte, às vezes, muito mais central no aspecto individual e existencial dessa pessoa, né? Então, esse recorte de quem são essas pessoas, qual é essa geração, como funciona essa geração, também é importantíssimo nessa discussão. Você comentou sobre esse papel da psicologia, né? Como às vezes a gente vê esse papel dentro da geriatria, da gerontologia, e muito a gente fala, aqui nós três, a gente se formou com a psicologia na ênfase em trabalho e organizacional, né? Psicologia do trabalho e organizações. A gente fala muito sobre a psicologia do início de carreira, né? Então, vamos fazer aqui sobre entender o que você quer fazer com o seu trabalho, onde você se vê trabalhando, né? Vamos trabalhar com justamente essa educação aí para que os jovens consigam discernir aquilo que eles querem fazer da vida dele, com o que eles querem trabalhar. Mas eu só conheci um projeto, que era inclusive do nosso orientador, né, que trabalhava justamente com a preparação de grupos para o processo de aposentadoria. Porque num dia você está trabalhando, no outro dia você não está mais trabalhando, você se aposentou. Imagina você, vamos pegar um exemplo aqui bem clássico. Você pode ser, sei lá, um servidor público, você vai todo dia ali, você pode ser um motorista da prefeitura, você pode ser uma professora que vai dar aula. Estou pegando esse quadro aqui para trazer de exemplo. Todo dia você tem aquela tua rotina. Tá acostumado a ter férias, mas férias são 30 dias. E todo mundo aqui sabe que passa uma determinada período que a gente tá sem fazer nada, vamos dizer assim, bem entre aspas, a gente começa a ficar inquieto, do tipo, e aí, o que eu faço? E imagina você entrar num processo onde não tem mais o que fazer, você não tem mais um pós, entende? Tipo, é isso, a minha rotina agora para sempre vai ser isso que eu ainda nem sei o que é, o que eu quero fazer. Tem ninguém te falando o que você deve produzir e a hora que você tem que entregar e para quem você tem que entregar. Eu vou cuidar só da minha casa? É isso? Trabalhei a minha vida inteira para virar dona de casa, por exemplo, sabe? Então são aspectos que realmente, assim, urge essa necessidade de se trabalhar isso dentro de unidades básicas de saúde, quando a gente fala da nossa atenção primária, dentro dos próprios CRAS, né, com essa população no geral. E aí a gente está falando de uma população que nem sequer entrou na fase da terceira idade. A gente está falando de uma galera ali de 40, 50 anos, não é nem os 60, sabe? Então, assim, o quanto a gente está preparado e está preparando os nossos idosos para essas questões de, e aí, o que a gente faz com a nossa vida depois do trabalho, né? Acho que o recorte geracional que vocês fizeram são muito importantes para a gente ter esse olhar mais cuidadoso para a terceira idade, porque vamos pensar, por exemplo, até num aspecto mais profundo, né? Vamos pensar numa pessoa que está alcançando a terceira idade e que vivenciou muito no quadro geracional dela essa noção de homem provedor, de homem que, quando chega na terceira idade, vai assumir o papel de auxiliar os parentes, de prestar algum tipo de apoio. Se a pessoa não se reconhece nessa posição, ou se ela, por exemplo, não angaria os recursos necessários para conseguir executar isso de fato, isso por si só já é outra pauta também, porque a pessoa não só não tem mais um trabalho, mas como às vezes não consegue destinar o recurso, o dinheiro, e não necessariamente o tempo, mas para pessoas que gostariam de exercer isso. Então pensar o recorte geracional, pensar território é essencial para a gente também pensar como que a gente pode ter uma aplicabilidade de uma vida mais saudável para essas pessoas quando elas já justamente não têm essa rotina nos moldes trabalhistas. E eu vou até dar um exemplo da vivência que a gente tem aqui na nossa cidade, né, que é Maringá. Existe um bairro de Maringá chamado Alvorada, que é um dos bairros mais antigos da cidade. E uma das coisas que
antes eu achava estranho quando eu era criança, mas que hoje me brilha os olhos, são os espaços comunitários e de convivência que existem nesses bairros, que permitem que as pessoas continuem exercendo a sua vida, a vitalidade, em pequenas atividades que às vezes, claro, eles são conjuntas da terceira idade, mas que eles encontram locais para isso. Né? Exemplo, eu tenho aqui perto da minha casa uma quadra de bocha que todos os dias juntam ali pelo menos de 20 a 30 idosos que se organizam, têm sua rotina, têm seus campeonatos, têm outras atividades, outros não necessariamente jogam, mas utilizam aquilo como um espaço de troca, para trazer coisas, para trazer experiências. E essa noção de território, ela é essencial para a gente também pensar como que a gente consegue propor uma ideia de cuidado e atenção para o idoso sem colocar ele numa condição só de vulnerabilidade extrema, de lá, quem precisa ser ajudado. Não, a pessoa ela tem que ter uma certa independência, tem que ter uma certa autonomia, mas ela precisa estar inserida num território em que haja condições para que isso aconteça. Acho que você exemplifica de uma forma perfeita essa questão de que a saúde mental, né, a gente está falando sobre a população da terceira idade, mas a gente pode estender isso a outras questões, né? Porque a saúde mental também é um fenômeno social, né? Então, a convivência em comunidade, ela é essencial, principalmente quando a gente fala da terceira idade, para a manutenção desse bem-estar e da saúde mental. Como a Nath trouxe, né? Um servidor público trabalha a vida inteira, conversa, vê pessoas o dia inteiro, e aí do nada ele não tem mais isso, né? Então, ter esses novos contatos sociais são essenciais. E aí a gente vai entrando nas políticas públicas, né? Então, tem esses espaços de convivência, centros comunitários, onde é ofertado exercícios físicos, esportes, danças, questões de artesanato, muitas vezes. E tudo isso entra dentro, acho que, dessa máxima da saúde enquanto um fenômeno social também. Porque ao criar-se uma comunidade entre essa população, que muitas vezes está solitária, você tem uma manutenção quase que no campo da prevenção, muitas vezes, dessa saúde mental. Até porque a população idosa, ela também é acometida por altos índices de suicídio, né? Justamente por essa perca de sentido, por essa solidão. Eu tô sozinho, não vou fazer falta pra ninguém, eu não tenho utilidade. Então a gente começa a subverter isso através dessas atividades em grupo, né? As atividades construídas socialmente. Então cria-se um senso de comunidade, onde uma pessoa que não tinha ninguém, agora ela tem amigos, que pode sair para tomar um café da tarde, por exemplo, aproveitar para caminhar em volta do bosque, né? Sair para ir no Parque do Ingá de domingo dançar, por exemplo, que sempre tem as atividades lá. Então você começa a criar novamente um sentido para essa vida que, por conta dessas condições que a gente foi trazendo aqui, pode entrar num esgotamento desse sentido. Então a gente precisa trazer novos sentidos e diferentes sentidos para essa existência. Eu tenho 2 comentários para fazer. Eu preciso até fazer um disclaimer aqui, porque nós 3 aqui moramos e residimos na cidade de Maringá, no interior do Paraná. E quando a gente está falando, querendo ou não, de todas essas questões de políticas públicas, etc., a gente não pode tirar de contexto que Maringá é uma cidade que, por mais que tenha os seus problemas sociais, por mais que tenha algumas lacunas de políticas, ainda é uma cidade que o SUS funciona, o CRAS funciona, as pessoas têm acesso a essas questões diferentes de outras localidades do Brasil. Então é importante eu fazer esse disclaimer, porque a gente está falando aqui justamente disso, e que são coisas que a gente está acostumado a vivenciar aqui na nossa região, porque realmente tem-se um incentivo para isso. Poderia ser muito maior e muito melhor? Sim, deveria. Mas acho que é um disclaimer importante da gente fazer, porque às vezes tem gente que tá ouvindo a gente de outros lugares e fica assim, tipo assim, cara, mas que realidade louca é essa, sabe? Porque aqui, tipo assim, a ATI ali dos idosos não funciona. Aqui funciona. Tipo, tivemos restaurações, beleza, tem algumas áreas que ainda inclusive a ATI foi inventada aqui, né? Exatamente. Então, assim... Inventada não, foi trazida pra cá, né? Importada ali, né? Ok. Isso que conversou. Mas é um disclaimer importante de trazer, porque é um diferencial que acho que a gente precisa justamente trazer esse recorte, sabe? O segundo comentário que eu ia fazer sobre essa questão que você trouxe de senso de comunidade tem a ver com 2 experiências que eu tenho. Um é de um cunho bem pessoal mesmo, que é da minha própria avó, porque minha avó foi servidora pública por muitos anos, se aposentou, continuou trabalhando na esfera pública e hoje ela ajuda justamente na parte de contabilidade
de uma instituição para idosos aqui do município de Mandaguari, que é um município vizinho. E vó, me perdoa se você for ver esse episódio, acho que minha avó deve ter 74 anos agora, sabe? Tipo, se for para mais, se for para menos, não é por mal. Mas eu acho incrível, porque assim, primeiro vem a sensação que às vezes eu olho e falo assim, vó, você tá disponível todo dia? Ela falou, não, porque eu tenho tal coisa para fazer, e não sei o que, e eu fico, nossa, é verdade, eu esqueço que você trabalha, né? E segundo, o quanto que, tipo, o grupo dos idosos que se formou ali naquela entidade fazem coisas juntos. É do tipo assim, semana que vem eles estão indo para um parque aquático X, na outra semana eles estão indo fazer uma viagem para Gramado, na outra semana eles estão indo fazer não sei o quê, vamos fazer uma tarde de jogos e não sei o quê. Então, assim, eles vão criando esse senso de comunidade que nem vocês trouxeram, que, tipo, é o que a gente espera que se faça depois que a gente se aposente, sabe? Tipo, aproveitar coisas que a gente às vezes gostaria de fazer durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, enquanto adultos, mas a gente não tem tempo porque a gente está trabalhando. Então, justamente, por que não aproveitar essas coisas nessa fase da vida, né? E a outra questão que se conecta bastante foi o contato que eu tive justamente trabalhando com idosos, né? Eu já dei aula numa escola de estimulação neurocognitiva, a gente tinha a turma dos idosos e acontecia um movimento incrível, que era, chegava um aluno novo, ele era acolhido por aquela turma, eles começavam a, tipo assim, vamos marcar um café da tarde, vamos trazer todo mundo bolo semana que vem, vamos fazer tal coisa, tipo, tinha festa de aniversário, chamava a turma inteira, sabe, tipo, um reviver até mesmo um tempo de escola, assim, sabe? Então, acho que é justamente trazer que quando a gente fala sobre essa questão de uma vida saudável, a gente tem que pensar nessa vida saudável em comunidade. E é muito difícil a gente falar isso para, às vezes, algumas pessoas que vivenciam um preconceito de etarismo, que é muito comum a gente ver pessoa que tem nojo de conversar com pessoas mais velhas. Que tem uma repulsa de tipo assim, nossa, lá vem ele contar essa história pela milésima vez. Cara, isso aqui é uma troca tão rica de uma pessoa que teve uma vivência e que quer compartilhar aquilo, sabe? Às vezes as pessoas, tipo, estão tão acometidas com a realidade corrida e cansada do trabalho que, mas nossa, vou ter que ouvir de novo, não sei o que, não sei o que lá. Quantas vezes que a gente nunca se ouvido? Imagina quem tá, às vezes, nesse isolamento social e cultural de estar em contato com as pessoas, né? A gente pensa, né? Acho que é muito comum isso no ideário dos jovens, né? Que pessoas mais velhas gostam muito de conversar. Aquele famoso caso. Sentei no ponto de ônibus e dei oi pra uma senhorinha e conversamos durante 40 minutos. Game over. Mas você já pararam pra pensar o porquê que eles gostam tanto de conversar? Não é porque talvez eles não tenham com quem conversar, e a primeira pessoa que se mostra disponível para simplesmente ouvir essas pessoas, a gente tem que parar pra pensar o quão valoroso isso é para alguém da terceira idade. Muitas vezes as pessoas passam grande parte do seu dia sozinhos, não tem ninguém para ouvir elas. Quando elas encontram essas pessoas, elas de fato vão querer falar, né? Às vezes a gente tem essa questão porque a gente convive com pessoas, a gente passa o dia inteiro conversando, mas essas pessoas não, né? Então, realmente trocar com essas pessoas, independente se a pessoa está contando a mesma história pela quinta vez, é muito importante, né? E é um movimento de manutenção própria dessas pessoas, né? Eu acho que quando a gente fala desses diálogos, a gente tem que reconhecer a importância deles para além do fator social e também reconhecer essas pequenas trocas como uma manutenção da própria cognitividade, que é um dos fatores que a gente não comentou tanto nesse episódio, mas que sim, o envelhecimento, ele leva a certas perdas ou disfunções no nosso funcionamento normal, mas não é como se a gente fosse um ser debilitado. Claro, a gente vai ter alterações na retenção da memória, a gente vai ter alterações, às vezes, no nosso tipo de raciocínio que a gente consegue elaborar, no tipo de mobilidade, motricidade que nós temos, mas isso não significa que nós somos menos ou mais alguma coisa, menos proveitosos e mais trabalhosos, ou seja lá o que for, mas que talvez a gente precisa reconhecer como são essas mudanças e o que é que a gente pode fazer para ter a manutenção delas, justamente, né? Fazer esses processos de verificação de doenças crônicas ou doenças atreladas ao envelhecimento, e só lembrando que nem toda perda de memória para um idoso é Alzheimer, né? E nem todo Alzheimer vai
significar ali uma perda abrupta instantaneamente para a pessoa. Então, é lidar com um idoso, com uma pessoa de terceira idade, assim como a gente lida com outros indivíduos, como um humano, mas entendendo, sim, as limitações. Mas entender limitação não é invalidar a vivência do outro, é simplesmente reconhecer a diferença. E reconhecer a diferença, eu diria que é um dos principais fatores de adoecimento quando a gente se reconhece na terceira idade. E vamos pegar até uma ideia estética para exemplificar isso. Nós, ao longo do tempo, vamos demarcando cada vez mais as nossas linhas de expressão na face, por exemplo, ao longo da idade, por justamente gesticular, os músculos da face, etc. E há uma aversão a linhas de expressão hoje no mundo da estética, da beleza, que é uma própria negação também do envelhecimento, né? A gente tem um exemplo clássico aí do Botox, que não é de hoje, mas que ele surge para mascarar o próprio processo do envelhecer, da maturação física e biológica. Claro, tem fatores relacionados à autoestima, mas o quanto será que nós reconhecemos de fato a mudança e aceitamos ela tal qual ela realmente é, não como nós colocamos ela. A mesma ideia vai também para um idoso que às vezes veio de um quadro geracional, que nem eu coloquei, desse homem mais provedor, mais patriarca, e tem dificuldade de reconhecer a vulnerabilidade, que tem às vezes dificuldade de reconhecer que precise, sim, de algum lembrete para fazer alguma coisa, que precise de um toque de alguém, ou que para ir ao mercado talvez precise de uma ajuda para carregar algo mais pesado. Mas, de fato, reconhecer falando é muito mais fácil do que na prática, mas talvez na prática a gente deva perceber um pouco mais quais são essas diferenças sutis do avanço da idade, em vez de só negá-las e fantasiar uma idade anterior que já não existe mais. Né? Ah, olha, quando eu tinha tal idade, pô, beleza, mas como que está o hoje, como que está o agora. Mas acho que é importante a gente ressaltar essa manutenção da subjetividade e das cognições, porque acaba tendo que virar um exercício. Até porque se você está na fase dos 20 a 30 anos, amigo, você dificilmente vai ter que ficar exercitando a sua memória, a sua cognição, o seu raciocínio, ou o seu diálogo com outras pessoas. Mas quando você se encontrar nessa idade, não é que você deve, é que você vai precisar fazer esse tipo de coisa para sua própria saúde, no final das contas. E aí você trouxe um termo que eu acho riquíssimo da gente trazer aqui, que é justamente o que a gente chama de reservas, né? A gente tem a reserva cognitiva, nós temos a nossa reserva física, né? E o quanto investir nessas reservas é o que proporciona pra gente um envelhecimento saudável. Então, que nem você trouxe, né? A galera tem um medo do tipo assim, nossa, tô com 30 ali, 40 anos, nossa, esqueci um compromisso. Nossa, esqueci a chave. Ah, que não sei o quê. Tô ficando velho. Tô ficando Um cabelo velho. branco, olha só, daí vai lá e tira 1 milhão de fotos do cabelo branco desesperado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O nosso cérebro não dá conta de tudo, tá? Então, assim, a gente já falou isso também no outro episódio. Tipo assim, se você já tem uma dificuldade de se organizar, possivelmente é porque sua rotina tá extremamente corrida, você tá atolado de coisa pra fazer, você ainda vai dar chance pro azar de contar só com o teu coitado do teu cérebro pra lembrar das coisas, sabe? Então, assim, anotar as coisas, criar lembretes é uma coisa que a gente acha que é tão de gente mais velha, mas que a gente deveria fazer pro nosso próprio bem-estar enquanto pessoas aqui adultas, tá? Então, assim, quando a gente fala justamente de reserva, já saiu vários estudos sobre a reserva muscular, do quanto é importante a prática de exercício físico, alimentação saudável e tudo mais, porque justamente quando a gente começa o nosso processo, e aí aqui trazendo, né, um termozinho diferenciado de senescência, que é justamente esse processo de envelhecimento que não é relacionado com nenhuma doença, é o processo natural do nosso corpo, ainda assim nós estamos propícios para esses adoecimentos. E quanto melhor a nossa reserva muscular, quanto melhor a nossa reserva física, mais a gente consegue se recuperar de situações, né? Então, um senhor que às vezes cai, tem uma debilidade, etc., se ele tem um fortalecimento muscular, a chance de ser menos grave é muito maior. Quando a gente fala de reserva cognitiva, é a mesma situação. E a reserva cognitiva, a gente tem exercendo justamente nossas capacidades cognitivas, sensoriais, ao longo da nossa vida. Então, assim, quando a gente parece aqueles chatos, né, falando que precisa sair desse celular, que precisa fazer coisas diferentes, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa manual, vai fazer um quebra-cabeça. Eu sempre zoo aqui com os meninos que eu jogo sudoku direto, entendeu? Vai jogar um caça-palavras. É porque realmente isso tem um valor lá na frente. Se a tua reserva cognitiva é maior, você já vai ter um déficit. Quanto maior a tua reserva, esse déficit vai ter um impacto menor. Então, são coisas que a gente já está aqui cansado de ouvir, mas que a gente precisa replicar, que a gente precisa ensinar e que a gente precisa bater nessa tecla.
tanto para nós que somos mais novos, tanto para que os nossos pais, às vezes até mesmo os nossos avós, que já estão ali na sua idade ali dos 50 ou 60 anos, e também idosos mais 60, 70, 80 anos. Vamos levar essa galera para um Pilates. Vamos desenvolver uma rotina de mais saúde, de mais contato para essas pessoas também, né? O quanto isso não vai melhorar a qualidade de vida deles, a sua qualidade de vida da família como um todo. Então, se a gente quer ter um envelhecimento saudável, a gente quer que os nossos idosos também tenham uma terceira idade saudável, a gente precisa contribuir para isso. É a gente que tem que trazer informação, é a gente que tem que levar para eles. E essa população merece sim ser tratada com muito respeito, tanto pela população política quanto pelos mais jovens. E é necessário sim políticas públicas voltadas para essa área, né? Cuidar de quem cuidou de nós, né? Acho que é essa a mensagem. Se por um acaso você é um idoso que está nos ouvindo, não é o fim da sua existência. Sim, é possível sonhar ainda com coisas diferentes, né? É importante não entregar os pontos. Então, eu acho que a mensagem que fica de hoje é que estar idoso não é estar inválido, que é uma vida ainda em expansão e é possível ainda continuar se expandindo, mesmo após os famigerados 60 anos. É aquela coisa, por mais que você não seja hoje, amanhã você será. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!